Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de redação para vocês, mais uma dica de redação. E na verdade desta vez nós não vamos deixar somente a dica, na verdade eu preparei uma correção para que todos pudessem ter uma ideia mais ou menos aquilo que se cobra, aquilo que se é pedido no Enem. Porque a redação é corrigida por corretores, mas os corretores eles seguem uma tabela. Há uma tabela que vai orientar o corretor. E essa tabela é disponível para qualquer pessoa, tem os manuais que estão ajudando os alunos no Enem. Você pode baixar isso na internet, esse manual que dá algumas dicas para os alunos. Ele é disponibilizado diretamente pelo Ministério da Educação e ali vai mostrar as competências que são analisadas. Essas competências elas são divididas em alguns itens, mostrando desde que o aluno tenha domínio sobre determinada competência até domínio zero de determinada competência. Essa tabela é subdividida em pontuação, cada uma delas, como são 5, cada uma vale 200, a somatória vale 1000, e elas são escalonadas a cada 40 pontos. Somente a primeira tabela, que é a tabela de língua portuguesa, não tem 0, mas a partir da segunda ela começa a ter a pontuação 0, o aluno pode chegar a 0 pontos ou 200 pontos. E aí eu peguei um texto de um aluno de anos anteriores. Esse aluno já passou pelo Enem. No início, quando ele começou no curso de redação comigo, esse foi um dos primeiros textos que ele escreveu, e você vai ver que já de início ele tinha várias dificuldades para organizar as suas ideias, mostrar as suas ideias, e ele fez esse primeiro texto e eu faço a correção desse texto no YouTube para você. Eu não vou falar o nome de aluno, não é essa a questão é que a gente possa realmente analisar o que foi escrito. Eu fiz a transcrição exata do que o aluno escreveu, a transcrição é exata do jeito que ele fez, para que você possa acompanhar a análise. A partir do momento que nós começarmos a análise, você não vai mais ver o meu rosto, porque nós vamos projetar slides e vai ter a leitura desse texto e fazendo comentários. Não são todos os erros que são pontuados, para que o vídeo não ficasse muito longo, mesmo assim, você vai ter 30 minutos de vídeo, mas eu não fiz todas as pontuações que seriam necessárias para fazer. Mas eu gostaria de convidar você a um desafio. Se você quiser a sua redação corrigida, se você quiser que eu leia, que eu comente a sua redação, aqui no vídeo, aqui embaixo, está passando um e-mail que você pode enviar essas redações. Então, entre nesse e-mail, envie a sua redação, você pode transcrever a sua redação, digita direitinho e envia para mim. E eu também peço que você tire uma foto da redação, porque eu quero ver os seus erros de língua portuguesa e quero ajudar você nisso, para você prestar atenção em algumas coisas. Então você pode colocar nesse e-mail que está aparecendo aqui no vídeo e enviar sua redação. Eu vou corrigir a redação se você estiver inscrito no meu canal. Então inscreva-se no meu canal e envie a redação, que eu vou comentar a redação para você. Eu vou estar corrigindo as 1000 primeiras redações que chegarem até a mim. Então você vai mandar, você vai enviar e eu vou devolver essa redação para você. Eu não somente vou colocar no e-mail para você, mas eu também vou pedir autorização de alguns para que eu possa comentar aqui no YouTube, mas é lógico, sem mostrar o nome de ninguém, sem falar de ninguém, somente para fazer a correção com todo carinho, com todo respeito e com toda a ética. Então você pode enviar, eu vou fazer a correção, vou comentar segundo a tabela do Enem e vou dar uma nota, uma sugestão daquilo que eu acharia que seria a sua nota. Vou te devolver a sua redação corrigida e você vai poder treinar mais um pouco. Então não se esqueça de inscrever no meu canal e enviar. E só um detalhe para você, esse aluno, você vai ver uma nota aí um tanto interessante depois da correção, vou mostrar o porquê que ele está tirando essa nota. Mas no final do curso, ele foi um dos alunos que conseguiu 780 pontos no Enem. Ah, você vai me dizer, mas 780 pontos não é muito ponto. É verdade, 780 pontos não seria aquela pontuação maravilhosa. Tem pontuações muito melhores aí que o aluno pode conseguir. Mas acredite no que eu estou te dizendo. Foi um aluno que chegou com muita dificuldade. Você vai ver o texto dele, ele apresenta muita dificuldade. Apesar de não ter erro de grafia, não ter registro de palavras erradas, mas há muita dificuldade de entender como é que ele tem que organizar o seu texto. Esse texto que eu estou apresentando aqui no YouTube foi um texto que ele já devia ter mais ou menos uns 6 meses de aula comigo, porque ele já tinha chegado com outras terríveis deficiências, nem a estrutura dissertativa e argumentativa ele sabia. Eu já peguei um texto um pouco trabalhado, que já tem uma estrutura de dissertação, mas ainda não tem todos os elementos que o Enem pede.
e aí eu faço esse comentário. Tenha paciência, o vídeo é um pouco longo, eu falei bem lentamente, mostrei com bastante lentidão para que você pudesse aprender e pensar. Nós aprendemos a escrever quando nós observamos a estrutura, observamos a escrita, e esses comentários eles valem ouro. Um abraço para você e tenha uma boa aula. Partindo então para a correção do texto, eu gostaria de que nós ficássemos atentos só quanto às competências avaliadas no Enem. Na verdade, essas competências são avaliadas para todas as provas de redação que se faz, as competências não mudam, muda-se o jeito de pensar, de organizá-las, mas o que está sendo observado sempre são as mesmas coisas. Aí o primeiro ponto que você pode acompanhar na leitura, ele vai falar quanto à demonstração, né, o demonstrar o domínio da língua escrita, da língua portuguesa. É muito importante que tenha essa questão do domínio da língua. E o que observa realmente são as questões de ortografia, as questões de concordância, as questões gramaticais, o registro da língua, o uso de algumas palavras, vocabulário. Então observa se o candidato ele consegue dominar a língua portuguesa, se a língua não é tratada de qualquer modo pelo candidato. O segundo ponto, que aí é um ponto muito interessante, que ele é uma questão de leitura, que é a questão da compreensão da proposta. Será que o candidato ele compreende a proposta? Para compreender, ele precisa ler. Está sendo avaliada a questão da leitura. E está sendo também, dentro da questão da leitura, se ele consegue aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento. Isso significa que quando ele lê o tema, a cabeça dele vai fazer relações com coisas que ele já aprendeu. Essas coisas que ele já aprendeu, no caso aqui do Enem, nós estamos falando especificamente do conteúdo do ensino médio. Às vezes a gente está fazendo concurso público para determinado cargo, então é coisas que ele sabe em relação àquele cargo, em relação à legislação, a questões envolvidas sobre o tema. No caso do Enem é muito específico aquilo que o aluno aprendeu no ensino médio. Então seria mais ou menos o seguinte, eu te dou uma coletânea com uma série de textos e um tema. Você lê a coletânea, você lê essa série de textos e esse tema. Existe uma relação de isso que você está lendo aqui com coisas que você aprendeu ao longo do ensino médio? Lógico que vai existir. E é esta relação que está sendo observada nesse item. Então observa-se muito, consegue fazer essa relação. E ainda nesse item observa as questões estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ele tem uma estrutura correta, ele tem uma estrutura a ser observada, a ser colocada. Será que o aluno ele observa essa estrutura? O texto dele está dentro dessa estrutura? Aquilo que tem que estar na introdução está na introdução, aquilo que tem que estar no desenvolvimento está no desenvolvimento, aquilo que está na conclusão está na conclusão. Será que todas as partes têm as coisas que precisam? Em um outro vídeo eu vou explicar melhor sobre cada uma destas partes. Nesta aqui nós vamos fazer a correção e eu vou partir do pressuposto que você entende que a dissertação ela precisa de uma introdução, desenvolvimento e conclusão e que você sabe o que se coloca na introdução, desenvolvimento e conclusão. Terceiro ponto, que observa-se essa sequência de verbos selecionar, relacionar, organizar, interpretar, o quê? Os fatos, as opiniões e os argumentos. Então o aluno vai ser capaz ele precisa ser capaz de selecionar, existem várias informações, quais são as informações necessárias ou precisas para esse tipo de texto. Ele precisa de relacionar, pegar a informação 1, qual a relação que existe com a informação 2. Ele precisa de organizar, não adianta pegar as coisas e colocar sem pé sem cabeça. E precisa de interpretar. Há informações na coletânea, há dados estatísticos, há tabelas, há gráficos. Essas tabelas, esses dados, esses gráficos, precisa de ter uma leitura crítica, precisa de ter uma interpretação. Não somente isso, mas todos os outros textos, há informações, há fatos. O aluno não pode ler isso de qualquer jeito. E também nós não podemos esquecer que a dissertação ele está fazendo a defesa de um ponto de vista. Você vai apresentar um ponto de vista em relação ao tema e ao longo da sua dissertação a sua função é defender esse ponto de vista. Nós também precisamos estar atentos porque é muito observado o conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos é o seguinte, quando você tem uma ideia, você coloca aquela ideia ali e logo depois você vai ter outra ideia. A próxima ideia ou ela vai explicar a ideia anterior, ou ela vai completar a ideia anterior numa questão de causa e consequência, ou ela vai ser contrária à ideia anterior. Então, entre esta ideia anterior e essa próxima ideia,
você precisa de elementos que vão ligar. São palavrinhas que fazem essas ligações. A ligação do parágrafo anterior com este parágrafo, da frase anterior com esta frase, da ideia anterior com essa frase. São elementos linguísticos importantes, que às vezes vêm de uma palavra, às vezes vêm de uma expressão, e ela está ligada à ideia anterior. E aí nós vamos ver que a conclusão ele precisa de elaborar. Eu preciso construir uma proposta de intervenção. Como eu estou apresentando aqui um problema, o problema foi apresentado para trás, né? Eu tenho todo o texto falando de um determinado problema, e eu estou apresentando esse problema, discorrendo esse problema, e eu preciso então apresentar uma proposta para solucionar esse problema. É muito importante que tem gente que fala o seguinte: você precisa solucionar o problema. Não, você precisa apresentar uma proposta que ela vai trazer uma intervenção com a finalidade de solucionar o problema. Nem sempre as propostas solucionam os problemas, mas elas são uma ideia que talvez, porventura, aquela ideia pode ajudar o problema. Por isso que a elaboração dessa proposta é muito interessante. Ela não pode ser uma coisa totalmente pontual, não. Ela precisa ser elaborada, ela precisa ser pensada, ela precisa ser construída. Vamos ver agora um texto? Foi dado esse tema no Enem, e nós pegamos esse tema no Enem. Eu trabalhei com vários alunos. O que acontece é que nós trabalhamos para que esses alunos pudessem treinar para o Enem e também que nós pudéssemos ver como que estava a qualidade do texto deles. E aí, uma das coisas que eu observei é que há uma falta de atenção na leitura do tema proposto. Se você observar com atenção, o tema proposto aqui é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse aí é o tema. O que aconteceu foi o seguinte, que muitas pessoas trataram da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Mas o tema não estava pedindo para falar da violência contra a mulher. O tema estava pedindo para falar da persistência da violência. A questão que ele tinha que falar é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essa era a questão. E aí foram dados alguns textos. Se você observa, nós temos aqui o texto 1, que tem uma série de informações interessantes. Nós temos aqui o texto 2, que tem gráficos, que são dados estatísticos. Nós temos aqui uma figura no texto 3, feminicídio basta. E aí nós podemos observar as outras partes do texto e até compreender a palavra feminicídio, né, que ela retoma a ideia do homicídio. Nesse caso eu sei que é matar a mulher. E eu vou ver aqui um outro texto, que é o texto 4, que vai dar vários pontos aqui, vários dados estatísticos que foram importantes e necessários de serem utilizados na dissertação. Agora nós vamos lá para ler o texto. Olha só esse texto. Esse é um texto interessante. Se você observar assim de cara, ele tem uma estrutura interessante. Ele já é colocado em 4 parágrafos. Quando nós pensamos na estrutura do texto dissertativo argumentativo para o Enem, nós já temos uma ideia mais ou menos de 4 parágrafos. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que ter uma introdução. Essa introdução vai me apresentar o problema, ela vai me apresentar a tese, e ela vai trazer ali umas argumentações que serão desenvolvidas. Ele precisa ter ali, ele precisa ter a tese, ele precisa explicar essa tese, ele precisa ter qual é o ponto de argumentação que ele vai querer desenvolver nos 2 parágrafos do desenvolvimento, e ele precisa deixar ali uma dica, aquela pequena nuvem que está lá de longe falando vai chover, sobre a proposta de intervenção. Qual seria então a proposta de intervenção para esse problema que eu estou apresentando aqui? Então aqui esse primeiro parágrafo apresenta o problema, né? Mas aí, além de apresentar o problema, eu tenho que mostrar causas e consequências deste problema. Então eu já sei que no parágrafo de desenvolvimento eu vou precisar de 2. O primeiro parágrafo aqui, então eu vou apresentar quais são essas causas deste problema, né? Eu vou falar mais desse problema, por que esse problema existe, quais são as causas dele existir, como que isso acontece. E depois eu vou ter que falar, poxa, esse problema traz algumas consequências. Ele existe um porquê que eu falei no parágrafo anterior, mas agora eu vou mostrar que tem algumas consequências que acarretam de nós termos esse problema na nossa sociedade. E aí a gente vai poder desenvolver essas questões. E eu vou precisar de um outro parágrafo, que é o 4º parágrafo, para mostrar então
esta proposta de intervenção. Porque se eu apresentei um problema aqui atrás, se eu falei que esse problema tem algumas causas e que esse problema gera consequências, então quais seriam as propostas para solucionarmos isso que ficou para trás? Então é justamente isso aqui que nós tentamos observar na proposta de intervenção. E é importante que nós tenhamos esta ideia que o texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura básica. A estrutura está clara aqui, são 4 parágrafos. Agora vamos ver se ele usou bem da estrutura. No primeiro parágrafo está escrito: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira continua cada vez mais presente no cotidiano. A maioria da violência percebida por homens, mulheres também cometem esse crime, mas em pequena escala, vindo de onde ou pelo qual foi o motivo da violência, se não justificação. Com isso, 58 mulheres e 2.777 homens foram presos na Lei Maria da Penha em dezembro de 2010 no país. A maioria das violências sofridas por elas são físicas, seguindo de violência psicológica, moral, sensual, patrimonial, cárcere privado e tráfico de pessoas. Entre setembro de 2016 e março de 2011, 332.216 processos que aglomera a Lei Maria da Penha, apenas 33,4% foram julgados. Percentual minúsculo perante a dor e o sofrimento das mulheres que, por sua vez, chegam a sofrer feminicídio, violência seguida de morte, isso basta. Pensando neste viés, os dados da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é alarmante, mesmo tendo a lei que protege as mulheres, Lei Maria da Penha, e o Ligue 180, Serviço Telefônico para a Secretaria da Polícia para as Mulheres, que denuncia de forma anônima as violências. Todavia, essas ações foram de suma importância contra a persistência da violência das mulheres no cotidiano brasileiro, amenizando para muitas delas a violência e dando exemplo para outras mulheres denunciar valorização a si mesma. Bem, nós temos aqui um texto interessante. A priori, quando você lê o texto, você bate o olho, você acha, uau, o texto tá bom, o texto é isso mesmo que nós estávamos esperando. Mas se nós formos analisar, nós vamos observar algumas deficiências no texto. A primeira coisa que eu quero falar é do ponto número 1, que é a questão do uso, do domínio da língua escrita, né? O domínio da escrita formal da língua portuguesa. Várias coisas são observadas. Há erros que são erros gritantes, erros de ortografia, por exemplo, que não se vê nesse texto, mas há erros que são adjacentes, erros de vírgula, erros de concordância, que pesa também na hora da correção. O aluno vai ter 200 pontos se ele dominar a escrita, e à medida que ele vai mostrando que ele tem pouco domínio, ele vai perdendo pontos até chegar a 40 pontos, que nós chamamos de domínio precário da escrita. Eu não vou pontuar todos os erros aqui, mas eu vou pontuar os erros necessários para que nós pudéssemos ver que este aluno aqui, ele não consegue alcançar os 200 pontos, porque ele tem alguns problemas na escrita, na grafia, na escolha de registro, problemas de gramática, na verdade. O primeiro ponto que eu quero mostrar é aqui no primeiro parágrafo, que ele fala a maioria, apesar da maioria da violência ser recebida por homens. Nós temos a questão aqui, apesar da, ela vem de uma expressão apesar de, e aí o texto é apesar de, e a próxima palavra é a maioria da violência. Ele pode fazer aglutinação, juntar o de mais o a, o da, se e somente se não tiver um verbo no infinitivo seguido desta expressão depois do de. Então aqui no caso nós temos o verbo ser, que é um verbo no infinitivo. Como o verbo ser estaria, eu não posso colocar o da, eu tenho que separar o de do a. Então o correto é apesar de a maioria da violência ser recebida. Então nós precisamos estar atentos a isso. Se eu tenho esse verbo no infinitivo, e eu preciso de uma preposição atrás ali, essa preposição, ela não pode estar aglutinada, ela tem que estar separada. E aí vem o restante da frase. Há uma questão aqui do também, esse também solto desse jeito aqui. Nós temos 2 problemas com o também, porque ele fala o seguinte: apesar da maioria da violência ser recebida por homens, mulheres também cometem esse crime. Aqui atrás ele não falou nada de cometer crime. Então como é que ele usa o também? O também está completamente deslocado, ele não tem sentido dentro da frase, na verdade ele retira todo o sentido da frase, né? Não está entre vírgulas, que ele está completamente deslocado. É um problema ali de registro de língua, de conhecimento de língua portuguesa, de significado da palavra.
Não é um erro gramatical, não é um erro de vírgula, não é um erro de acentuação, mas é um erro de entendimento da língua, do registro da língua. Eu estou registrando também ali, também no lugar errado. Eu preciso estar atento com estas questões. Se nós continuarmos observando, se você descer o parágrafo seguinte, nós teremos um outro problema. Está escrito que em setembro de 2016 e março de 2011, 332.216 processos que aglomera. Olha só, a palavra processos está no plural. Esse que vai ser referente a processos. Isso significa que o próximo verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria processos que aglomeram e não processos que aglomera. E aí eu tive um problema. E esse é um problema complexo, porque eu deixei o verbo no singular enquanto ele tinha que estar no plural. Eu já estou mostrando que o meu domínio não é bom. Tenho excelente de maneira alguma. E bom domínio também não, porque é um erro muito simples esse. Agora, se você observar o terceiro parágrafo, nós também teremos um erro muito simples que não deveria ter cometido. Aluno do ensino médio não pode mais cometer esse tipo de erro. Observa só que a frase é: os dados, está bem aqui no início, os dados da persistência da violência contra a mulher brasileira é alarmante. O sujeito está no plural. O verbo precisa estar no plural, é como na frase anterior. Se eu tenho meu sujeito no plural, o meu verbo precisa estar no plural. Eu não posso ter o sujeito no plural e o verbo no singular. Observe que aqui o verbo ser está no singular. Este é um problema. É um erro que o aluno do ensino médio não deveria ter mais. Outro erro na mesma frase. Ele separou o sujeito e o verbo com uma vírgula. Se você dá uma olhada aí, o sujeito e o verbo estão separados por vírgula. Ops. Olha aí, eu tenho a vírgula separando o sujeito e o verbo. Essa vírgula não deveria estar aí. Eu tenho um problema sério aqui na questão de língua portuguesa. Esse problema não é simples, ele é sério para o pessoal do ensino médio. Esses são os problemas que nós temos aqui. Tem um outro problema que está no próximo parágrafo. Ele começa, todavia, estas ações. Como estou falando das ações que ficaram para trás, eu deveria falar essas ações. Não com T, mas com S. E aí é outro problema, que é um problema que ele não está sabendo utilizar a língua formalmente, digamos assim. Há outros problemas aqui, também no último parágrafo, que diz: amenizando para muitas delas a violência e dando exemplo para outras mulheres denunciar a valorização de si mesma. Aqui ficou muito complexa a frase. O que está amenizando para muitas delas a violência? Seria amenizando a violência para muitas delas. Esta vírgula bagunçou totalmente o sentido da frase. Não dá para entender a frase por causa dessa vírgula. Seria amenizando para muitas delas a violência. Onde vem essa violência? A violência está relativa à próxima ideia, que é dar exemplo, ou a violência está relativa à ideia anterior, amenizar a violência para muitas delas e dar exemplo a outras mulheres, denunciando e valorizando a si mesmo. Então ficou complexo a frase, não dá para se entender a frase. E a culpa da vírgula, a culpa pode se jogar aqui na vírgula de grande tamanho, sem contar que o restante da frase ficou difícil de ser entendido. Então, em relação à língua portuguesa, eu diria que esse texto ele demonstra um domínio insuficiente da modalidade. Ele não é um domínio suficiente para o aluno de ensino médio. Na minha opinião, esse aqui é uma questão insuficiente mesmo. Seria 80 pontos que esse aluno conseguiria no primeiro item, no primeiro quesito, que é o quesito de domínio de registro da língua portuguesa. Agora, outra questão que nós temos que observar é se ele compreendeu bem o tema, se ele compreendeu aquilo que foi pedido, se ele compreendeu bem aquilo que foi posto, e se ele não só compreendeu, mas se ele aplicou os conhecimentos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Olha, é claro que o aluno leu a coletânea, está claro. Está claro que o aluno ele pegou coisas da coletânea, na minha opinião, ele não articulou, ele somente foi lá na coletânea e copiou algumas coisas, ele somente copiou
a parte da coletânea ali, né, propondo falar, usei a coletânea, eu peguei alguma coisa ali da coletânea, mas na verdade ele não desenvolveu, ele não articulou, ele não falou várias coisas ali para as pessoas, ele não trouxe ideia dele, foi puramente uma cópia da coletânea. Você vê que o texto começa, a primeira frase do texto apresenta a tese, mas ela é um pouco complicada, né? Mais no cotidiano, parece que a frase ficou sem terminar. Que cotidiano é este? Quem? Ficou sem terminar, ficou vaga. Mas a próxima frase não tem nada a ver com a frase anterior. E a próxima frase, ela é uma confusão, como a maioria da violência pode ser recebida por homem. O homem comete a violência, né? Talvez, apesar da maioria da violência ter sido feita por homens ou tem sido cometida por homens, as mulheres também podem cometer esse crime. A frase teria mais sentido, mas mesmo assim não explicou o anterior. Nós temos que entender aquilo que eu digo, eu explico. E aí o primeiro parágrafo foi ficando assim, sem sentido, mas eu percebo que tem um tema. Eu percebo que o tema está ali, mas não tem muito sentido, né? Não deu para observar muitas coisas. Depois eu observo também que vem uma série de cópias, aqui são cópias dos dados da coletânea, e ela ainda mistura essa cópia, mistura os dados, há dados aí que não estão batendo, né? Se você volta lá, esses dados de setembro de 2016, não está batendo com aquilo que realmente foi proposto, então não teve sentido nenhum isso daí. Depois ele fala, pensando nesse viés, os dados da persistência da violência é alarmante, mas ela não apresentou esses dados de forma convincente, de forma lógica, porque aqui pede que ele tem que apresentar de forma lógica, e ele não apresenta nada disso de forma lógica, e etc. A outra coisa que pega muito aqui é o seguinte, que neste item eu preciso observar claramente se está usando as várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Não existe aqui nenhuma citação de nada que esse aluno estudou no ensino médio, de nada que esse aluno estudou na vida, de nada do que ele leu. Não tem nenhum filósofo citado, não tem um psicólogo sendo citado, não tem um historiador sendo citado, não tem nenhum outro conceito sendo citado, não tem nada do que ele viu aí, seja lá numa Constituição, seja lá no jornal escrito, seja lá no jornal televisionado. Não há nada que esse aluno aprendeu que ele relacionou aqui com o tema. E isso pesa. Isso pesa porque então eu vou ter um problema. Ele está copiando e ele tem não tem um domínio e ele não consegue fazer a argumentação de uma forma consistente. Ele fala do assunto, ele fala do tema, mas não tem esse domínio total. Ele sabe fazer uma dissertação? Ele sabe fazer uma dissertação. Você vê claramente ali, início, meio e fim. Ele tem um domínio sobre isso, mas ele não tem um domínio na argumentação. Eu diria que esse aluno também consegue uns 80 pontos nesses itens. Não passaria de 80 pontos nisso. Talvez alguém falaria 120 pontos, mas eu acredito que uns 80 pontos. Nós temos então outro dado que eu quero ver com vocês, que é o dado de selecionar, relacionar, organizar os fatos e opiniões. Você vê que ele não relacionou bem, ele não selecionou, ele pegou lá da coletânea, ele fez, ups, peguei, coloquei aqui, jogou, não há uma seleção, não há relação nenhuma, não relaciona uma coisa com a outra, não há uma organização, as coisas não estão organizadas, e principalmente porque ele não traz nenhuma outra opinião, ele não traz nenhum outro argumento para defender um ponto de vista. E o ponto de vista não ficou claro. Apesar de lá no início ter um tema, não há uma tese que me apresenta. O meu ponto de vista é esse. É isso que eu acredito sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então isso não ficou claro aí. Então se a gente vai observar na tabela, nós vamos observar aí, eu vejo que ele apresentou informação, apresentou fato, apresentou opinião, apresentou, foi relacionado com o tema, mas ele ficou muito limitado nos seus argumentos, ele ficou sem defender esse ponto de vista, usou somente lá alguns textos motivadores, não passou disso, acho que 80 pontos também para esse item. No item de demonstrar os conhecimentos linguísticos, né, os mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, nós vamos observar algumas coisas. Eu vou mudar a cor aqui, e aí nós vamos observar em amarelo esses itens. Por exemplo, lá no primeiro parágrafo, esta palavra também, ela ficou problemática. Por que ela ficou problemática? Ela ficou problemática porque o também me dá uma ideia de soma, e eu não tenho uma ideia de soma aqui. Eu falo, eu gosto de doce, o Pedro gosta de doce. Ou seja, eu gosto de doce e o Pedro também gosta de doce. E aqui o também ficou completamente fora. Como que ela fala, a maior
apesar da maioria da violência ser recebida por homens, as mulheres também recebem violência. Aí seria também. Aqui não coube. Usou recebida, também cometem, não dá sentido algum. Outra coisa que não vai dar sentido nenhum é esse com isso aqui. Essa relação deste parágrafo com o parágrafo anterior não faz sentido. Como é que ele vai relacionar? Fala aqui lá da violência contra a mulher e agora vem apresentando esses tantos dados estatísticos. O com isso não coube. E coube menos ainda pensando nesse viés. Não coube realmente dentro do texto. Não faz ligação com o parágrafo anterior, porque não tem viés nenhum que está sendo traçado. Não tem linha nenhuma que está sendo traçada. Então como é que eu vou pensar num viés que não tem? Ficou perdido aí o texto. Não dá, não houve essa ligação. O todavia aqui já melhorou. Porque ele está dizendo, olha, tudo que eu falei ali para trás, todavia nós temos que pensar sobre isso, isso e aquilo. Aí, nesse item, então, eu acredito que houve uma articulação das partes do texto, mas ela foi uma articulação precária. Muito precária mesmo. E cerca de 40 pontos. E nós temos o último item, que é elaborar uma proposta de intervenção. É falar, olha, eu apresentei esse tanto de problema e eu tenho uma proposta. A proposta que eu tenho é essa. E eu leio aqui no final e eu não vejo proposta. Não há proposta. As ações foram de suma contra a persistência da violência contra as mulheres no cotidiano brasileiro. Ok, ela afirmou uma observação, uma fala, mas isso não é a proposta. Amenizando para muitas delas a violência e dando exemplo às mulheres a denunciar, valorizando si mesma. Talvez a ideia que ela queria é que deveria dar exemplo para outras mulheres denunciar, mas a proposta não ficou elaborada. Ela talvez assim, se eu for muito benevolente, vou olhar com um olho assim muito bondoso, eu vou enxergar que esse dar exemplo para outras mulheres seria uma proposta. Aí eu acreditaria então que seria uma proposta vaga, uma coisa muito precária, uma coisa assim relacionada ao assunto, mas não é uma proposta. Se eu for assim realmente justo naquilo que eu entendo sobre o texto, eu diria, olha, ela não apresentou proposta de intervenção. Não está clara, não está definida que houve uma proposta de intervenção. Então talvez entre 40 ou 0 pontos. Isso vai depender de como o corretor verá. E aí nós temos aqui a tabela, né? Ficou aí marcada com vermelho agora há pouco, mas não tem problema não. E nós, para fazermos a pontuação e a gente tentar entender que nota que esse texto receberia. Aí no primeiro item nós falamos, ele receberia 80 pontos. No segundo item, que é a compreensão, dos 200 pontos que ele deveria fazer, ele também consegue 80 pontos. No terceiro item, dos 200 pontos, acredito também que uns 80 pontos. Do quarto item, dos 200 pontos, esse aluno pegaria uns 40 pontos. E aí no último item, como nós falamos, ou ele ficaria 40 pontos sendo muito benevolente, ou ele ficaria com 0 pontos, deixando a benevolência de lado. Se nós temos essas notas aí, nós vamos ter então que esse aluno ele conseguiu uma nota não muito alta dentro do Enem. Nós observamos aqui que a nota dele não é uma nota tão satisfatória assim. Nós temos uma nota que é uma nota baixa, vamos colocar desse jeito. Então, você tem aí que ele tem 320 pontos. Ou, se eu colocar, tirar esse 40 aí, ele vai ter 280 pontos no Enem. Um abraço para vocês e até mais.